Olá, tudo bem? Iracema, como que você tá? Deixa eu abaixar um pouquinho. Tô bem, graças a Deus. Prazer te ver, prazer falar com você. Conta comigo. Mais que um professor, você ganhou um amigo aqui, viu? Quero o seu bem, o bem da sua família. Conte comigo. Tá tudo bem aí? Tudo bem, graças a A Deus. Não saúde? tão bem, né? Porque eu perdi uma ação. Meu Deus do céu. Mas faz parte. O judiciário tá muito ruim, né? O judiciário tá muito ruim. Então nós temos juízes que não leem, juízes que passam para assessor, assessora julgar. Então, por isso hoje as peças de primeiro grau, a gente tem que tentar blindar para ter teses recursais, ganhar em segundo grau, terceiro grau, quando acontecer essa fatalidade de cair na mão das pessoas erradas, né? Sem compromisso, né? Eu acho que foi o meu caso, né? Que aconteceu. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tô vendo, viu? Fica à vontade. E o que aconteceu? Explica pra mim Tá pra eu te bom. ajudar. Então, foi assim, eu ganhei um terreno do meu pai, né? Largou minha mãe em Santos, veio morar em Santa Catarina. Eu moro aqui em Santa Catarina, né? E aí ele deu esse terreno pra mim e pro meu irmão. Escritura pública de cessão de posse. Ah, legal. E aí ele registrou no cartório. Foi registrado. Ele fez a verbação no cartório? Foi uma verbação? Foi. Tá. E lá na escritura está escrito escritura pública de transferência de posse, né? De posse. Cessão de posse. Sessão de posse. Isso. Aí ele colocou já no nome meu e do meu irmão. O que eu imagino que ele fez, ele reconheceu firma no cartório, né? Porque o imóvel registrado, nós temos o cartório de imóveis e o tabelião. O tabelião, ele lavra a escritura pública. E o cartório civil, ele faz o reconhecimento da assinatura. O cartório de imóveis, a gente não consegue averbar na matrícula posse, né? Então, imagina o que aconteceu. Ou foi uma escritura pública, ou reconheceu firma no cartório, uma coisa assim, não é? Isso. Fez uma escritura pública de posse. Isso, porque lá onde eu moro não tem matrícula não tem matrícula, né? Os terrenos são tudo assim. É normal. Você sabe que foi feita uma pesquisa, eu fiz parte dessa pesquisa, 75% dos imóveis no Brasil são irregulares. 75%. É muita coisa, né, doutora? Muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. No Brasil todo, hein? Eu fiquei acompanhando o senhor no YouTube e tudo, né? Vendo suas coisas, fiquei pesquisando. Daí eu falei, ele acho que é o cara que vai poder me dar uma ajuda. Que honra, fico feliz. Muito obrigado. Difícil. Eu sei. Eu acho que meu processo foi entrado todo errado, enfim, eles usaram de muitas coisas não verdadeiras. Ele falou que estava lá há 30 anos, no fim não foi isso que aconteceu. Então, aí ele me deu esse terreno. Tá. E aí ele não morava com a gente, eu morava em Santos. Tá. Ele voltou a morar em Santa Catarina. Só que em 87, quando ele deu esse terreno, ele não morava ali. Ele morava em outro lugar, com a mulher. Aí depois de um tempo... Doutor Iracema, fala uma coisa. Ele cedeu a posse, né? A posse a gente precisa tomar cuidado, porque entre nós a gente fala doar. Mas quando a gente fala doar, tem que fazer escritura pública de doação, entra todo naquele regramento chatinho, né? Toda aquela formalidade do 108 do Código Civil. Então, na verdade, ele cedeu a posse, que pode ser cedida de forma onerosa ou não onerosa. E aí a matrícula do imóvel? Porque por mais que não é comum, né? Os imóveis no Brasil muitos são irregulares, mas a última matrícula do imóvel é o quê? Uma área maior? Quem consta nessa última matrícula do imóvel ou transcrição? Você sabe me dizer? É porque o terreno ele não tem matrícula, tem que usar o uso capião para poder ter, né, aquele negócio eu sei, mas o uso capião nós fazemos, por quê? Porque existe uma matrícula normalmente. Essa matrícula normalmente é da Igreja Católica, é de uma empresa, de uma pessoa física que morreu. É a chamada matrícula desatualizada, ou transcrição, ou uma área maior. Então a origem do imóvel é uma fazenda, um sítio. Então você faz uso capião para conseguir ter a matrícula no seu nome. Mas normalmente sempre tem uma origem, né? Uma origem, uma transcrição, uma área maior. Você sabe me dizer se tem essa origem? Tem casos que não tem matrícula em lugar nenhum, você não acha nada sobre o imóvel. Mas na maioria das vezes você acha essa matrícula desatualizada ou transcrição. Você sabe dizer alguma coisa assim? Não? Tem, porque ele comprou de outro senhor que também foi da mesma coisa, de posse. Comprou de outro senhor que foi lá e tinha tomado a posse, né? Passou a posse para ele. Porque, no caso, meu pai não ficou com a posse, ele já botou no nosso nome. Entendi. O ideal é sempre ir no cartório de imóveis da cidade e fazer uma pesquisa pelo endereço, né? Para ver se acha a origem desse imóvel, se é uma área maior, alguma coisa. Você chegou a fazer alguma coisa assim? Ou não? Não. Porque a gente pesquisou para ver se tinha matrícula, essas coisas, não tinha nada, não constava nada. Tá.
Não. Provavelmente pode ser que nós tenhamos essa situação, imóvel sem matrícula, não tem registro em lugar nenhum. O ideal é confirmar isso, né? Porque quando a gente alega que não tem matrícula, na ação de uso capião, qualquer ação, nós temos que provar isso. E como que nós provamos isso? Nós provamos falando para o juiz que tem notas devolutivas, ou seja, os cartórios ou o cartório que você foi, não consta nada aqui, faz uma nota devolutiva. Então ele formaliza essa informação, entendeu? Então, aí ele, depois de um tempo, ele tentou vender esse terreno. Ele levou essa escritura lá em Santos. Eu era pequena na época, eu tinha 11 anos, meu irmão mais velho tinha uns 13. E minha mãe, a gente concordou. Minha mãe não sabe ler, ele enrolou, falou que ia mandar o dinheirinho, que ia vender. Aí eu lembro que a gente foi no cartório lá, eu era pequena, me lembro. E eles falaram para ele que ele não podia vender. Estava no nome meu e do meu irmão, que ele não ia poder vender. O terreno era nosso, se caso ele vendesse, o dinheiro ia ficar preso. Para eu e meu irmão poder usar quando ficasse de maior. Então ele não conseguiu vender esse terreno. Daí ele voltou para Santa Catarina e eu fiquei em Santos morando com a minha mãe. Depois de um tempo, ele foi pedir pra gente para poder ficar lá nesse terreno, queria se separar da mulher, tal. Queria ficar lá morando nesse terreno para cuidar do terreno. Era só por um tempo. Aí minha irmã e minha mãe concordamos, tá bom. A gente falou que era só por um tempo que a gente ia emprestar para ele. Daí que foi o problema, né? Daí ele ficou nesse terreno, ele construiu uma casinha na parte da frente. E eu, quando eu fiquei 18 anos, eu fui para lá. Eu construí uma casa atrás e assumi as dívidas até. Tinha dívidas ajuizadas já. O terreno estava quase indo vai para leilão, né? Estava lá no negócio da justiça, já com dívidas ativas. Tá. Eu e meu marido que assumimos essas dívidas. Fomos pagar muitas dívidas que tinha. Eu tenho todos os comprovantes, tudo, né? E daí, por um tempo, quando eu fui morar lá, a filha dele tinha uma filha. Falei, pode ficar aí por um tempo, depois quando ficar de maior, cada um vai cuidar da sua vida, porque eu vou precisar desse espaço. Então foi um comodato verbal que eu fiz com ele. Você fez um contrato verbal de empréstimo, de comodato, fica aí, mas eu vou precisar em algum momento. E quanto tempo isso? Quanto tempo passou? Quando eu fui morar lá, a menina tinha 2 anos e ele estava lá há 3 anos. Aí ficou por um tempo, que eles mentiram, eles falaram que estava ali há 30 anos, e não foi, porque quando eu cheguei lá, eu assumi o terreno, não tinha muros, não tinha nada, era todo aberto. Eu assumi toda a área, assumi as contas, assumi as dívidas. Ele tinha ido lá na prefeitura e separou uma parte dizendo que era dele, o nome do meu irmão, que são parecidos. Aí eu fui lá, depois consegui arrumar, passei o IPTU tudo pro meu nome. Desde 2015 eu consegui arrumar. Não, 2015, fui lá e arrumei. E daí, depois de um tempo, essa menina cresceu. Daí que veio os problemas. E aí ela resolveu levar o marido para morar lá. E aí eu fui falar com meu pai. E peraí, não foi isso que a gente combinou? Quando ela casasse, ela tinha que ir morar em outro lugar. E aí ele não cumpriu a palavra dele. Daí trouxe um transtorno enorme para mim e para minha família. Eles estão lá só incomodando. O menino que não tinha lá nascido ainda, agora está com 20 e poucos anos. A menina está com quase 30. E o tempo é cruel, o tempo passa, né? O tempo passa. Aí em 2014 eu entrei com reintegração. Tá. Posso. Procurar advogados, tudo, né? Eles falaram que tem que entrar com reintegração. Eu, como não sabia, né? Falei, tá bom, entramos. Depois eles entraram com uso capião, eles perderam. Depois eles entraram com reintegração também. Aí depois de muitos anos, agora em passado, o juiz deu para eles a posse da parte da frente. Você vê como que é, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, os meus livros. Quem faz tudo não faz nada. Não adianta querer atuar no direito previdenciário e direito imobiliário. São ramos diferentes, códigos diferentes, trabalhista, criminal. Não dá. O advogado, eu falo tanto para os meus alunos com muito carinho, muito respeito. Quem faz tudo não faz nada, só prejudica os outros. Porque você vê o imbróglio. Foi um show de horrores, né? O ideal era fazer o quê? Você ter feito uso capião, o seu nome. Mas eu não posso, professor Júlio. Claro que pode. Pode fazer uso capião quem tem a posse. Essa posse pode ser direta, indireta ou alternada. Direta, você mora, tem comércio. Alternada, você toma conta, tem a chave do cadeado no bolso. E indireta, você aluga, você empresta. Então, se você tivesse sido bem orientado no passado, você teria feito o quê? O contrato de gaveta, de comodato,
teria feito uso capião, hoje talvez esse imóvel já estaria até no seu nome. E aí, se essa pessoa não quisesse sair do imóvel, você faria uma ação de integração de posse e teria provavelmente ganhado com muita facilidade, porque você provaria a sua posse com facilidade em virtude do uso capião distribuído. Você vê como a orientação errada ela faz a gente perder direitos, né, ter prejuízos, né? Porque me trouxe muito prejuízo, porque foi quase 10 anos de processo, né? E mesmo depois de 2015, eu comprei a parte do meu irmão, tá na escritura, e botei o nome das minhas duas filhas, que são de menores. Daí a gente foi tentar apresentar isso aí também no recurso, o juiz não aceitou, disse que não era mais tempo de apresentar a prova. E eles falaram que usavam corredor como caminho para eles, não era velocidade, eles tinham outra entrada, eles usaram de muitas coisas de má fé, sabe? E para mim, o juiz não avaliou tudo desde o início, porque falaram que tinha sofrido esburro. Quem sofreu esburro foi eu, porque eles que começaram a botar o carro na frente da minha garagem, começaram com teve boletim de ocorrências, vários boletins de ocorrências, eu tenho, sabe? Tudo isso o juiz não analisou. Deu para eles a prova e eles ficaram como bonzinhos e eu como ruim. Mas você vê, foi um show de horrores, porque olha que situação. Você passou a posse para alguém, sem contrato. E você não fez uso capião para ter o registro. Então, você ficou numa situação que é chamada no direito de limbo possessório. O que é limbo? Limbo é um buraco. Você caiu num buraco. Por ser mal orientada, você foi mal orientada, você caiu nesse buraco. Olha que situação horrível, né? Agora, essa ação possessória que eles ganharam, qual que é? Reintegração de posse? Só que eles ganharam reintegração de posse, o juiz colocou lá no final da ação que conheceu eles como verdadeiros possuidores daquela parte ali, né? E sobre a garagem que eu uso, que eles também estavam questionando, ele não deixou claro. Eu continuo usando a garagem, porque a garagem eu sempre usei, já há mais de 20 anos. E você vê que estranho, né? Eles dizem que tem que tentar viver da melhor maneira possível, como? Se eles vivem me incomodando ali, e eu preciso daquela entrada, né? Um show de horrores. Atrás, show de horrores. na parte de trás da casa dele, tem uma parte que era um muro que ele fez, estava vazio. Daí eu perguntei para os advogados, porque minha mãe, ela fez amputação, né? Ela tá cadeirante, queria fazer um quartinho para ela adaptado atrás. Daí eu tive que entrar com uma ação para acessibilidade para ela, tá na justiça ainda, né? Essa ação. E a juíza deu uma liminar para poder fazer acessibilidade do corredor, porque antes era na lama, a gente andava, não podia mexer nada no corredor. E eles se achavam os donos, sabe? E eu fiquei morando na parte de trás. A minha entrada é só um corredorzinho e meu carro fica na parte da frente, numa garagem. E eles botam o carro do outro lado deles ali e a casa deles na frente. Então, ficou muito limitado, assim, sabe? Porque a minha intenção é fazer uma coisa ali para minhas filhas, é aumentar minha garagem, é comprar um carro, de repente, maior para poder estar levando minha mãe, que é cadeirante. E o juiz me limitou, ele disse que eu não posso fazer nada ali, só no meu corredor, olha que situação agora. Não tem como. Hoje, tudo estava mais fácil, né? Se você tivesse sido bem orientada, você teria feito o contrato de comodato, teria feito uso capião, esse imóvel provavelmente já estava no seu nome, a pessoa tinha saído porque ela não ia comprar uma briga com você. Se fosse comprar uma briga com você não precisaria usar ações possessórias, que são cansativas, demoradas, traiçoeiras. Você usaria ações petitórias, né? Você usaria uma reivindicatória, porque não seria uma briga de posse, seria uma briga de propriedade. Você teria propriedade porque você teria ganhado o uso capião. Você foi muito mal orientada, né? Eu falo que os nossos colegas erram muito essas informações. Agora, diante de tudo que você está passando, mudou a estratégia. Hoje, para você recuperar esse imóvel, primeiro, você tem a garagem, tenta não perder a posse da garagem. Porque você está ali, né? Tem a garagem, é uma posse. Mas hoje, a única ação que caberia para te ajudar era a ação publiciana. O que é a ação publiciana? É uma ação que eu faço, num direito que eu tenho de... Está falhando um pouquinho a sua voz. Não sei se é meu fone aqui. A ação que você teria que fazer é a ação... Voltou? A ação que você teria que fazer é a ação publiciana. O que é a ação publiciana? Existe até o uso capião publiciano. A ação publiciana, você vai querer recuperar a posse com base na posse e requisitos de uso capião que você tem. Entendeu? Ação publiciana? Publiciana. É uma ação que quem pode fazer? Quem tem o direito de fazer uso capião? Você tem. Você sempre teve a posse. Indireta, mas teve.
Então cabe a você nesse momento, para recuperar esse imóvel, fazer uma ação publiciana. Porque você está no limbo possessório. Posse você não tem para usar as possessórias, reintegração, manutenção e interdito proibitório. Registro você não tem você não pode usar as ações de registro, petitórias, reivindicatória, emissão da posse, ação de resgate. Então resta a você, com esse direito de uso capião que você tem, fazer uma ação chamada ação publiciana. É uma ação que você vai buscar recuperar a posse total do imóvel, que parte você já tem, com base num direito de uso capião não exercido, entendeu? Mas eu uso capião, tipo, como o juiz deu para eles aquela parte da posse, como é que eu vou questionar aquela posse ali? Mas o juiz deu numa possessória e não no uso capião, né? Da possessória. Da reintegração. A juiz, o Poder Judiciário, quando julga uma ação possessória e fala, ó, quem tem a posse é ele não regularizou o imóvel automaticamente. Ele fica pendente uma ação de uso capião. Ou seja, para regularizar esse imóvel, eles teriam que fazer a ação de uso capião e ganhar. O que você vai fazer? Você vai fazer antes dele para justamente eles não fazerem isso contra você, né? Entendeu? Porque, sim, não entendi mais ou menos. Porque, no caso, só teria essa alternativa. Só. Porque como a questão já envolveu ações possessórias, hoje o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma ação publiciana para recuperar a posse total do imóvel e conseguir regularizar. A ação publiciana ela tem uma dupla função, né? Tem uma dupla função. Qual que é a função? Recuperar a posse e, ao mesmo tempo de recuperar a posse, regularizar como se fosse um uso capião, entendeu? Vai ser regularizada como vai ser regularizada. A ação a publiciana ela tem a dupla função. Recupera a posse com base na posse, é conhecida como uma petitória indireta, mas ela te entrega o registro também. Tá. Entendi. Tá. E entendeu? ela é tão demorada quanto a reintegração? A reintegração sempre é enrolada, né? É uma ação ruim. As possessórias são ações ruins, né? E é uma ação possessória essa? Não é considerada ação possessória, é considerada uma ação petitória indireta. Petitória direta? Indireta. Ação petitória, né? Uma ação petitória indireta. É o único meio que você tem para tentar recuperar esse imóvel. Porque senão você vai ficar nisso, né? Você vai ficar com a garagem, ele também não vai regularizar. É o único meio que você tem. E ficar de olho, porque se eles propuserem uma ação de uso capião, você vai ter que se habilitar, né? Como terceiro interessado, falando, olha, eles estão mentindo, quem tem direito de uso capião sou eu, entendeu? No caso, essa escritura que eu tenho, ela não tem muita validade, né? A escritura não. Na verdade, você não tem o registro, né? Você tem uma escritura pública de posse. Poderia ser um contrato de gaveta. Você tem um justo título de boa-fé. Mas isso não prova a posse e também não é registro, né? Por isso, hoje, você já deveria lá no passado ter feito uso capião. Infelizmente, né, não aconteceu, para fortalecer até a sua possessória. Mas hoje, diante de tudo que aconteceu, o que você pode fazer? Uma ação publiciana para recuperar a posse total, parcial você tem. E essa ação publiciana ela tem uma dupla função. Recupera a posse, porque é considerada uma possessória indireta, e ao mesmo tempo ela te entrega, né, o registro do imóvel, porque ela tem um efeito de uso capião. Alguns doutoradores defendem que não, mas a maioria sim. Então teria que ser a ação publiciana, não tem outra. E ficar de olho, se eles distribuírem uma ação de uso capião, você vai se habilitar no processo para questionar esse uso capião deles, né? Porque agora eles podem querer entrar de novo, né? Pode sim. Eles vão esperar um tempo aí de posse e vão fazer de novo, né? Certo. E no caso, tipo, eu não entendi por que o juiz deu para eles a posse, porque, tipo, eles falaram que estava ali há 30 anos. E, na verdade, eles estavam há 3 anos quando eu cheguei. Porque quando eu cheguei, eu assumi também a posse. Né? Eles falam que já tinha uma casinha, mas essa casinha, ele não estava usando, tipo, ele não poderia usar essa posse porque eu era de menor. Como que eu ia, uma criança, eu ia chegar e ia assumir a posse? A ação possessória... Eu era criança. A ação possessória é uma ação complicada, as possessórias, né? O grupo das possessórias. Porque você pega um juiz que é de vara civil, ele não conhece muito o assunto. Ele julga direito do consumidor, divórcio, separação. Tivemos um caso aqui que nós fizemos uma ação reivindicatória. Eu atuo no Brasil todo como advogado, como professor. Então tem muitos exemplos, né? Fizemos uma ação reivindicatória, que é uma ação que você bate no registro, não na posse. Não interessa quem tem a posse. A juíza foi e marcou uma audiência justificativa. A audiência justificativa é uma audiência que é marcada quando existe briga de posse. Então, o
que você percebe no Brasil todo? Poucos juízes gostam desse assunto e entendem de verdade sobre as ações possessórias, né? Então, faz essa salada de fruta. Eles provavelmente provaram que moravam ali, que moram ali, né? E aí ganharam a ação, né? Ganharam a ação. Infelizmente, né? Pois é. Porque ficou muito chato. Daí, quando eu fui fazer esse portinho para minha mãe atrás, que eu quebrei ali a parte deles no fundo, minha advogada tinha falado que aquela parte que estava vazia não estava em questão. Porque a posse seria a casinha deles, né? Eu quebrei uma parte atrás, não na casa deles. E aí eles mandaram pro juiz, mandaram um monte de coisa, o juiz mandou parar a construção, eu não consegui nem terminar o quartinho da minha mãe. Com a obra parada, que era um quarto adaptado, né? Meu Deus. Daí eles me pintaram de ruim e eles de bonzinho, sabe? Como se eu fosse a ruim da história. Infelizmente, o time do uso capião puro, né? Perdeu, né? O time do uso capião puro. Dá para você fazer, mas tem que ser uso capião publiciano, né? Você faz uma ação, chamada ação publiciana, que tem um efeito de uso capião. Você recupera a posse e, em regra, você consegue o registro também. Você vai ter que, nessa ação, também provar os requisitos do uso capião, posse, mãos pacífica. Aí é interessante você trabalhar com cuidado nessa ação, pegar testemunhas, declarações de pessoas que sabem da história, que você sempre teve a posse, emprestou para essa pessoa. Você vê, você quis ajudar, né? E a pessoa, ela acabou aprontando com você, né? Foi bem isso. Eu quis ajudar, não quis tirar eles ali quando eu cheguei, porque a menina tinha 2 anos, né? Tinha um acordo com ele, a gente se dava bem, tanto é que ele vivia lá em casa, a gente se dava super bem. Só que depois que a menina cresceu e o outro filho, é que começaram a me incomodar, entende? E aí que eu falei pra ele, não dá mais pra ficar, porque por mim eu até tentei acordo com eles não quiseram. Falei que passava aquela parte da frente pra eles e abria o espaço pra me descer com o carro. Eu deixava pra eles aquela parte, eles não quiseram. Falaram que nasceram ali, que era deles. Aí eu falei, só que quando vocês nasceram, esse terreno já estava no meu nome, a escritura. Entendeu, né? Eles não eram nascidos. E aí eles acham que não tem direito. O ser humano é terrível, né? Às vezes você empresta dinheiro para um amigo, uma amiga, e ele não paga você. Ele não vê que você fez algo que ninguém faz. É a mesma coisa. Ó, mora aí enquanto eu não preciso, você pode morar, não gasta, junta dinheiro, e depois na hora que eu precisar eu te aviso. Não devolveu. O ser humano é terrível. Agora, que você foi muito mal orientada, você foi, né? Você foi muito mal orientada, tinha que ter feito uso capião, tinha que ter feito o comodato por escrito, jamais verbal. Ou seja, muitos erros, né? Que te prejudicaram. Tanto é que hoje a situação que você tem, a estratégia adequada, a única, é a ação publiciana, ou uso capião publiciano, tanto faz. Você tem que provar a posse, mas pacífica não usa. Professor, mas como que eu vou provar a posse se eu perdi uma ação possessória? Você vai provar a posse indireta, né? Você vai ter que bater no comodato, através de testemunhas, declarações. Às vezes você tem conhecidos que poderiam fazer uma declaração e reconhecer firma. Eu sei da história, ela realmente emprestou para ajudar a parte, para ajudar a pessoa, né? Às vezes um WhatsApp, eu não sei se é o caso, mas você chama eles no WhatsApp, poxa, vocês estão fazendo algo comigo, eu emprestei para vocês na época, e agora vocês têm que me devolver. Não sei se você tem isso, né? Às vezes tem, né? Às vezes não, a gente não vai devolver porque a gente não acha justo, sei lá, alguma coisa assim, né? Você tem alguma conversa de WhatsApp, e-mail ou não? Não? Com eles não. Mas eu tenho uma amiga que estava junto, que depois de um tempo eu fui me lembrar, porque ela estava junto quando a gente estava firmando comandado com ele, meu pai. Ele ia lá em casa, tomava café, né? A gente estava falando sobre isso e eu falei para ele, comandado, a gente confirmou que era para ficar por um tempo, depois que a menina crescesse, o menino, cada um ia tomar conta da sua vida em outro lugar, que eu precisava daquele espaço, né? Que eu tinha planos ali, tanto é que eu comprei a parte do meu irmão, botei o nome da minha filha, né? Essa escritura que eu comprei pro nome delas, elas não teriam uma proteção por lei? Não, as pessoas confundem. Eu até quero te explicar direitinho para você não fazer confusão. Registro é o nosso nome no cartório de imóveis. O único documento que prova o registro é o nosso nome na certidão de propriedade atualizada do cartório de imóveis competente. Qualquer outro documento que a gente tenha, escritura pública feita por um tabelião, contrato de gaveta com reconhecimento de firma, assinatura, ordem judicial, qualquer outra coisa, seja o que for, timbrado ou não, feito no cartório ou não, é um justo título de boa-fé. Justo título de boa-fé não substitui a propriedade. Então hoje o que você tem na sua mão? Um justo título de boa-fé, que foi muito mal usado, né? Porque não foi feita a regularização via REURB ou via uso capião, tinha até REURB para fazer. Foi muito mal usado. Você tem como se fosse um contrato de gaveta. A única diferença é que não foi feito de gaveta, foi feito no tabelão de notas. Mas não é um documento que prova a sua propriedade, entendeu? A escritura pública de posse não é um documento
que te possibilita usar uma ação possessória, uma petitória. Ou seja, a petitória precisa ter o registro. Então você ficou num limbo, né? Um limbo possessório. Olha que situação ruim, que situaçãozinha chata, hein? Bem ruim. Você foi muito mal orientada, por isso eu falo, tem muito profissional de tudo, né? Um restaurante, um bar, um engenheiro, um médico, um advogado, mas o problema é que as pessoas elas têm a habilitação da profissão, mas não sabem o que estão falando, o que estão fazendo, né? Você foi muito mal orientada. Hoje o que resta para você não fazer uma aventura jurídica e perder dinheiro, sucumbência? Não adianta cair na possessória de novo. Você perdeu uma possessória, se você fizer uma possessória você vai perder de novo, né? E vai perder antecipada, aí o juiz vai falar, essa questão já foi decidida. Ainda mais o nível do judiciário do jeito que está. O judiciário é preguiçoso, então tudo que eles podem fazer para se livrar do processo, eles vão fazer. Então hoje, o que você poderia fazer? Você poderia, de fato, fazer uma ação publiciana, ou uso capião publiciano, para conseguir recuperar o imóvel e regularizar esse imóvel. 90% dos advogados não sabem nem que existe ação publiciana, é verdade. Eu nunca ouvi falar. Não sabe. Então, a ação possessória não dá mais, não tem como mais, né? Seria uma fria. Você fizer uma ação possessória, você vai perder, né? Porque eles já ganharam a ação possessória, não vai ter uma decisão conflitante, né? E essa ação publiciana, o senhor falou, publiciana, né? Publiciana. Ela é uma ação do quê? Ela não é possessória, ela é o quê? Não é possessória. A publiciana, se você estudar um pouquinho sobre ela é uma petitória indireta. O que é uma ação petitória? Eu tenho que ter o registro. A publiciana é uma petitória indireta. Ela é considerada uma ação petitória indireta. Ou seja, com base no direito de uso capião, você vai buscar recuperar a posse, a desocupação do imóvel. É isso, esse é o objetivo dela, né? Ela é uma petitória direta. É uma petitória indireta, o termo correto. Uma petitória indireta. Petitória indireta. É uma ação que ela é doutrinária e jurisprudencial. Infelizmente, né, um monte de pós-graduação, direito imobiliário, não explica essa ação, é uma ação tão importante. Nós ganhamos uma ação dessa aqui recentemente, poxa, é fantástica. O que ela fez? Ela recuperou o imóvel invadido e ela entregou o registro, né? Então existem entendimentos que ela tem duas funções. Ela entrega o que o uso capião entrega e ela também recupera a posse, né? Ou seja, desocupa o imóvel. Essa ação é muito interessante. A ação publiciana é uma ação de direito real que tem como fundamento a propriedade já adquirida por uso capião ou ainda não declarada por sentença, ou seja, você tem o direito de uso capião, né? Mas eu não tenho uso capião. Então, posso fazer essa ação? Você pode fazer essa ação. Essa ação pode ser feita quando você tem uso capião em andamento ou você ganhou a ação de uso capião e invadiram, por exemplo. Então você não tem uso capião, você não fez, mas você tem o direito de uso capião. É isso que você precisa fazer, fundamentar nesse sentido. Você tem todos os requisitos de uso capião. Porque ela visa garantir a posse e declarar a propriedade pela uso capião também, essa ação, né? Por isso ela é chamada de reivindicatória do proprietário de fato. O grande apelido dela é uma ação declaratória ou reivindicatória do proprietário de fato. Mesmo não tendo o registro do imóvel. Mesmo não tendo. Você tem que cumprir para fazer essa ação publiciana os requisitos do uso capião, né? Todos eles, posse, mais pacífica, lembra do homem? A posse indireta é posse para uso capião. É que você não fez o contrato de comodato. Mas o grande objetivo... Eu fiz um contrato do comodato verbal e eu fui apresentar para ele, só que ele não assinou. Então não tem verdade, você fez um contrato por escrito e falou, assina aqui, não vou assinar não, deixa comigo que depois eu assino. Aquela enrolação, né? Quer dizer, não é o contrato, eu fiz quando eu quis cancelar, dar fim no contrato. Entendi. Verbal. Você fez um distrato, não é? E botando, porque uma moça do cartório me orientou na época. Você faz, registra que você não quer mais o comodato, botando fim no comodato, o motivo, o dia que o prazo para eles desocuparem, e registra no cartório, ela me falou. Eu fiz tudo isso. Entendi. Só que o meu outro advogado falou que não era necessário fazer aquilo na época. E era o caminho, né? Meu Deus. Aí não registrei no cartório esse documento, eu tenho ele, e eu apresentei para o meu pai, mas ele não assinou. Então não tem validade, né? Essa ação, o que você tem que fazer? Você tem que provar 3 pré-requisitos. Primeiro requisito. Vou marcar aqui. Marca aí. Primeiro requisito. Que tenha decorrido tempo suficiente para ensejar o uso capião. E é verdade, né? Você emprestou, mas quantos anos você tem essa posse? Pelo amor de Deus, né? Muitos anos, né?
Eu tô ali há 30 anos, mais de 30 anos, Você né? tem que provar isso, você tem que provar que você tem a posse há 30 anos, por mais que ela foi emprestada. Comodato. Segundo Decorrido o requisito. tempo. Segundo requisito. Que não haja uma ação Tá. de uso capião pendente. Não tem. Não tem. Você não fez por falta de conhecimento, falta de orientação. E terceiro requisito, né, que haja a perda do exercício da posse direta pelo autor em decorrência do esbulho. Foi o que aconteceu. Você emprestou, a parte não devolveu. Você tem os 3 requisitos dessa ação. E anota o fundamento dela, tá? Apesar de ser doutrinária e jurisprudencial, existe uma fundamentação por analogia, é o artigo 1238. 1238. Fundamento, né? Fundamento O artigo 1238 do Código Civil. Código Civil, tá. É. É esse que é o fundamento dela. Esse que é o fundamento dela. E olha que situação que você tá, você vê? Aí você pega, um exemplo, aí vou fazer uma ação, professor Júlio, aí você faz uma possessória, você vai perder de novo. Ah, vou fazer uso capião. Aí o juiz fica sabendo que você não tem a posse total, você perde o uso capião, por falta de objeto. Então você tem que fazer a ação correta. Nesse momento é a publiciana, né? Tá. O terceiro requisito eu não marquei. Qual que seria? O primeiro é decorrido o tempo, né? O primeiro é decorrido o Tem que provar tempo. o tempo que eu tenho ali, né? Isso. O segundo requisito... Mas pelo fato dele estar ali há 3 anos antes, não tem problema? Não tem problema porque ele está lá. Por que ele está lá? Por mera tolerância. Você deixou, né? Você emprestou. Essa ação, ó, ela é fundamentada no 1228. Primeiro requisito. Você tem que ter os requisitos do uso capião. Você tem. Segundo É requisito. 1228 o código. 1228 do Código Civil. Tá. Segundo requisito, que é o requisito, eu diria que o mais importante, né? Que não haja ação de uso capião pendente. Tem casos que a gente faz essa ação e tem uso capião em andamento, mas no seu caso, melhor ainda que você não entra nessa discussão. Então, já é um 1-0 para você, um ponto positivo, né? Ainda bem. Tá louco, coitada, né? Só porrada, né? Tá louco. Porrada. Tá louco. E o terceiro? O terceiro é o que aconteceu. O esbulho. O que fizeram com o seu direito? Não vou te devolver, é meu. Você me emprestou, mas eu não quero pagar aluguel, não. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não é isso que aconteceu? Foi bem isso mesmo. Fazer o quê? E ainda se folgaram, porque estavam botando carro na minha garagem, provocações, xingamentos, tudo isso. E hoje você guarda o carro lá? Meu carro continua lá na garagem. E você não tem receio de eles riscarem o carro, essas coisas? Até o momento não houve, né? É que se fizer até também, porque... você faz um boletim de ocorrência, você faz também uma ação reparatória. Tá bom. E você acha que não tem mais conversa? Não dá pra resolver conversando? Não, porque quando eu fui desmanchar o quartinho lá, eles pegaram pesado, filmaram, falaram um monte de mentira, e o rapaz, o irmão dela, o Bruno, mexeu lá na minha tela lá, tirou do lugar, tampou, ficou com 2 caras lá na frente, eu chamei a polícia e tá no Maria da Penha agora. Ele não pode se aproximar de mim em 5 metros. Meu Deus. E você vê que situação, né? Você foi tão mal orientada que hoje você não pode trabalhar com possessória. Se você fizer possessória, reintegração, manutenção de posse ou interdito proibitório, que são as 3 ações possessórias, você vai perder. Ações petitórias são ações que você tem que ter o registro. Petitórias. Aí, se você tivesse o registro da propriedade no seu nome no cartório de imóveis, na certidão de propriedade atualizada, seja matrícula ou transcrição, você poderia fazer petitória, reivindicatória, ação reivindicatória, ação de emissão da posse, ação de resgate, mas você não tem. Se você não tem o registro, você não pode fazer ação petitória, senão você vai perder a ação, vai ter que pagar sucumbência para quem ganhar. Uma fria, uma furada. Então, não dá para você fazer possessória e não dá para você fazer petitória. Você está no limbo possessório, né? Limbo possessório. O que é o limbo possessório? É uma situação horrível, você não tem posse nem propriedade. Olha que chato. Então, no caso, seria só essa que ela é petitória indireta. Petitória indireta. Ou seja, a única oportunidade que você tem de fazer uma ação correta, bem feita, que você tem chance de ganhar, é o que eu te falei. Porque ó, se você for nesse grupo de ações, você vai perder. Se for no segundo grupo, possessórias não tem chance, petitórias não tem chance. Então, fazer uso capião agora, pode ser um uso capião publiciano, né? Mas é melhor, como tem muito juiz e juiz ruim, fraco, é verdade, né? É um livro do judiciário atual, né? No passado o sujeito virava juiz e juíza porque ele tinha um dom, um amor, né? Hoje não, hoje eu vejo para os meus alunos, né? Tem muita gente que quer ser juiz porque o pai é juiz, o pai é desembargador, não sabe o que está fazendo, o que está falando.
Fui fazer uma sustentação oral há pouco tempo atrás, a desembargadora jovem, falando para outra assim, é um absurdo recorrer por causa de um Fusca. Poxa, como que pode uma pessoa do Poder Judiciário, que represente o Poder Judiciário, fazer um juízo de valor desse jeito? Se é Fusca ou é uma Ferrari, não interessa, é o direito da pessoa, né? E aí você vê o nível das pessoas que estão exercendo esses cargos hoje. No primeiro grau, pior ainda, né? Tem juiz que é arrogante, juíza, mas vamos respeitar os bons profissionais, mas tem muita gente ruim, né? Não sabe nem o que está fazendo, o que está falando, não tem noção da vida, nunca pegou um metrô, um ônibus, né? Que é bom tomar uma chuvinha para você virar gente, eu falo, né? Sim. Você vira gente rapidinho quando você sofre na vida, né? É fogo. A minha ex-advogada, ela tinha me falado na possibilidade da rescisória. Eu não Talvez faria. seria, mas acho que ia ser uma fria também, né? Eu não faria por quê? Ação rescisória é a ação do 966, do Código de Processo Civil. É uma ação cara. É uma ação que você tem que calcionar 5%, fora os gastos normais de uma ação. Se você perder a ação, você perde 5%, vai para quem é o réu. Olha só o prejuízo. E a ação rescisória, você tem que cumprir direitinho, de forma acumulativa, um dos requisitos no 966, um dos, né, ou de forma acumulativa. Uma ação de risco. Então, o que é ação rescisória? É uma ação para desconstituir a sentença. Mas você tem que provar, houve corrupção, prova nova, você não tem isso. Como que você vai provar uma ação dessa? Então, um tiro no pé. Acho que seria uma grande burrice fazer uma ação dessa, né? Com todo respeito. Hoje, a única coisa que você pode fazer é uma ação publiciana. Por que ação publiciana? Porque você tem um direito de uso capião não exercido. Então, você vai em busca desse direito. Você quer recuperar o imóvel. A posse do imóvel que você nunca perdeu, porque você tem a posse da garagem e você emprestou, só que a pessoa está fingindo demência. Então você vai bater nisso, você vai provar isso. Você cumpre os 3 requisitos da ação publiciana. Você, de fato, existe o tempo, né, suficiente para fazer o uso capião, mas você não fez, por falta de orientação. O segundo requisito, não haja ação do uso capião pendente, num tempo que você não fez. E o terceiro requisito, que haja perda do exercício da posse direta. E é o que aconteceu com você. Ou seja, você faz uma ação publiciana para matar 2 coelhos, recuperar o imóvel e, se possível, registrar no cartório. Essa é a ideia, artigo 1228. Né? Tem uma discussão, a sentença não serve de título para registrar no cartório de imóveis. Né? É necessário uma ação do escapião, mas você consegue recuperar o imóvel e depois você faz um escapião, fundamentando o escapião com a ação publiciana para cuidar dessa questão do registro. Né? Então tá. Essa ação publiciana não é o uso capião. Não dá para fazer junto. O ideal é fazer o pedido dúplice. O ideal, eu falo para os meus alunos, é fazer o pedido dúplice. Você pega um juiz que entende que cabe a ação publiciana e usa o capião publiciano, você recupera a posse e já regulariza o imóvel. Já tem uma sentença declaratória. Se isso não acontecer porque o juiz é conservador, o juiz não entende do assunto, aí você tem uma outra opção, né? E uma boa opção, uma opção inteligente, é fazer um capião a posteriori, né? Entendeu? Entendi. Tá. É a melhor opção. Então, é a melhor opção. Porque na rescisória eu pensei, né, numa fé que houve, porque houve uma fé da parte deles, né? Eles mentiram em várias coisas. Mas eu descobri uns documentos que eles estavam ali, do registro da Casan, da água, em 91. E eu fui morar lá em 94. Então prova que eles estavam ali há 3 anos, não há 30 anos. E daria para provar na fé. Só que, igual o senhor falou, seria muito arriscado, né? Eu vou ler para você, quer ver? Deixa eu digitar aqui, ó. O artigo que fala da ação rescisória é o 966. Deixa eu digitar aqui no Google, peraí. Artigo 966 do Código de Processo Civil. Ó como é chato, ó. Olha que absurdo, hein? Como que você vai provar isso, ó? Para você fazer uma ação rescisória, você tem alguns motivos. Se você não provar, você perde a ação. E é uma ação cara, porque você vai pagar a taxa judiciária, a citação, e vai calcionar 5% do valor da causa. Se você perder a ação, você perde esse dinheiro. A não ser que você pediu isso gratuito, ela for deferida. Olha o que você tem que provar. Para fazer rescisória, hein? Ser verificada que foi proferida sentença por força de prevaricação, conclusão, corrupção do juiz. Como que você vai provar a corrupção do juiz? 2. O que é isso? Conclusão seria o quê? Corrupção. O juiz recebeu dinheiro. Tá. Não tem como provar? Não tem como provar. Depois, olha só. Se for proferida por juiz incompetente. Não é juiz cível. Não é o caso. 3. Se resultar de dolo ou coação da parte vencedora. Então, você teria que provar que a parte, você fala isso, e não te mato. Você também não tem essa prova, não aconteceu isso. Olha que absurdo, 3. Ofender a coisa julgada. Não é o caso também.
5, violar norma jurídica. Também não é o caso. Possessório é quem tem a posse, ganhou porque eles têm a posse, não provou comodato. E 7, obtiver posteriormente do transjulgado prova nova. Que prova nova que a gente tem? Nenhuma. A gente nem fez uso capião. E a última, for fundada em erro de fato verificável no exame dos autos. Que erro? Má fé dele? Então, mas má-fé não é erro. Erro é o juiz fundamentar com o artigo errado, o juiz falar, o imóvel é seu, viu? Não, na verdade o juiz foi na onda deles, mas isso não é considerado um erro de exame dos autos, entendeu? Houve má-fé por parte deles, isso é contestável. Mas não é erro verificado nos autos, né, no exame dos autos. Então, fazer uma rescisória, eu entendo que é um tiro no pé. Você vai gastar uma ação cara, onerosa, e não vai dar em nada. Se você quer continuar essa briga, a única ação que você tem chance, não existe causa-ganha, de fato é a ação publiciana. Porque a publiciana é uma ação diferente, né? É uma ação com base no direito que você tem mesmo. Que é um direito de fazer uso capião e você não fez. É totalmente diferente. Você preenche os 3 requisitos para fazer a ação publiciana. Você deixou de fazer uso capião e tem os requisitos, os pressupostos do uso capião. Você sofreu um esbulho, uma turbação. Então, você tem tudo para ganhar a ação publiciana, né? É uma ação de direito real, fundamentada numa situação que caberia uso capião e você não exerceu. Não foi declarado uso capião, porque você nem fez uso capião. É a ação que cabe no seu caso. Mas é uma ação que tem que fazer bem feita, porque pega um juiz também preguiçoso ou preguiçosa, ele nem sabe que existe, né? Vai julgar improcedente porque não vai querer quebrar a cabeça para estudar. Entendi. Eu ia perguntar uma coisa e esqueci. Certo. E esse tipo de ação o senhor faz, no caso, também? Faço. Tudo que é direito imobiliário eu atuo, né? Eu atuo no direito imobiliário, eu atuo no contexto geral. Eu faço sim. Se precisar, estou à disposição. Posso fazer a ação e posso corrigir a ação também. Às vezes algum advogado, né, que fez, eu faço mentoria para advogados aqui. É muito comum isso. Eu faço umas 40, 60 por mês. Então marco, eu corrijo a peça, explico para ele ou ela, tudo de forma ética, né? Tá, porque nessa ação que teve também, teve vários erros, tipo, não foi perito medir, não teve metragem, não teve medida, nada. Também foi uma das coisas que me falaram que tinha que ter tido, né? Tinha que ter ido um perito medir a área, metro quadrado, não foi nenhum. Não, mas mesmo assim não teria nada para me provar, tinha para cancelar essa ação, né? Eu perdi, né? A chamada ação rescisória é muito perigosa. Você vai perder essa ação. Você não vai conseguir cumprir os requisitos do 966. Se falasse numa ação, um exemplo, ação anulatória, ainda você consegue trabalhar de forma diferente, que houve uma simulação, sabe? A ação anulatória ou declaratória de nulidade é uma ação mais aberta. Você consegue trazer outras provas, você não fica presa a um artigo taxativo. O artigo taxativo ou é aquilo ou não é. Agora, a ação anulatória ou declaratória de nulidade é exemplificativa. Então, você pode trazer vários questionamentos, né? Uma simulação. Então, se fosse fazer algo nesse sentido, seria ação declaratória de nulidade. Mas, mesmo assim, eu não faria. Eu acho arriscado. Porque muito processo, muita sentença, a história já está confusa. Então, com muita propriedade no assunto, eu faria o quê? Como você tem o direito de uso capião não exercido, porque você não fez uso capião porque não foi bem orientada, então eu aproveitaria agora. Eu faria a ação de uso capião agora, publiciano, mas como a situação está muito avançada, então eu deixaria de lado a ação de uso capião publiciano e faria uma ação publiciana pura. Porque você tem todos os requisitos. Um uso capião que não foi feito, você consegue provar a posse. O problema é esse incomodato aí que foi verbal, mas até aí você pega a testemunha, essa amiga, outras pessoas que você conheça e confie. Você pode pedir que eles façam uma declaração e eles reconhecem de fato que você emprestou imóvel, que você sempre comentou isso. Pega conhecidos, né? Não pode ser familiares, mesmo sobrenome. Mas é o único meio que você teria de se defender em relação a isso, hein? Não tem outro, hein? Tá. E deixa eu perguntar, eu teria que pedir para os vizinhos extremantes, eu vou ter que participar disso, né? Vai ter que ter, né? Não, no uso capião a gente pede a citação dos confrontantes no uso capião, né? Lá direito, lá esquerdo, fundos. Na ação publiciana, não. Na ação publiciana, você vai processar quem está lá na posse, porque você tem o direito de fazer uso capião e não fez, e você quer recuperar a posse, você quer a desocupação. Você sofreu um esbulho. Então, você na ação publiciana, você quer o quê? Recuperar a posse com base na posse. Por isso é conhecida como uma ação de propriedade de fato, porque você sempre teve a posse indireta. Entendeu?
Entendi. Tá. Então tá. E daí depois o senhor manda para mim, então, sobre essa ação, valores, essas coisas, que a moça falou que no final vocês mandam, né, pelo WhatsApp, eu vou fazer sim um cálculo para você dessa ação. Tá. Essa ação, o que você... Mas a distância também dá para fazer. O senhor consegue fazer isso? Consigo. Se quiser, eu faço por aqui. Se quiser, eu corrijo. Eu ajudo de um jeito ou do outro. Eu falo que eu não estou aqui para vender nada. Eu amo o que eu faço, sou professor raiz, né? Então estou aqui para ensinar, para ajudar. Faço sim. A ação publiciana, o que você tem que fazer para ganhar essa ação, se for fazer comigo? Porque a gente tem que fazer para ganhar. Fazer uma ação para perder, né? Não existe causa-ganha, mas a gente tem que fazer o melhor, né? Então, o que eu orientaria você fazer? Primeiro, separar as provas do uso campeão. O que você teria que provar no uso campeão? Posse, mas pacífica, animus domini, não é isso? Como que você prova a posse no uso campeão? Você prova com conta de água, luz, energia, IPTU, fotos, imagens, contrato de locação que você é locadora, contrato de comodato. Hoje, você acha que você provaria essa posse como? A posse? Não, o IPTU eu pago no terreno todo. Eles nem pagam o IPTU. Ó, maravilhoso. Tá no meu nome. Maravilhoso. E a luz eles usam lá a parte deles, né? E a água também eu pago tudo, só que tipo, eu deixei ele como usuário. Entendi. Ele tinha botado como proprietário, eu arrumei, né? Aí ele tá como usuário e eu como proprietário. Nossa, então você tem a água como proprietária e ele como usuário. E você tem o IPTU que está no seu nome. Nossa, você vê como você foi muito mal orientada mesmo. Como que você perde essa ação possessória? É que a ação possessória, muitas vezes não é nem culpa do advogado, é culpa do juiz. O juiz aqui é ruim, é fraco, não vê direito, julga de qualquer jeito. É verdade, é horrível. É uma ação, eu sou advogado do direito imobiliário. Mas uma ação que eu não gosto, e quando dá para fugir, a gente tem que fugir, é a ação possessória. Porque é uma ação traiçoeira, perigosa. Né? E é o que aconteceu com você. Você vê, você bebeu do próprio veneno, né? Certo. Então eu precisaria aprovar a posse, água, IPTU, o que mais? Então você tem a água, IPTU. Eu orientaria você pegar, você é uma pessoa do bem, você consegue alguns conhecidos, 1, 2, 3, que assinariam uma declaração dizendo, ó, quem tem a posse é ela, viu? Ela sempre teve a posse, inclusive ela emprestou esse imóvel para fulano. Você acha que você consegue isso? Consegue, né? Aham, tem. Então legal, isso também ajudaria bastante, né? Você pode fazer isso. Como que é essa declaração? Eu, nome completo RG CPF, declaro para todos os fins de direito que você, né, marido, se for o caso, sempre teve a posse em forma mansa, pacífica, emprestando o imóvel através de comodato para uma pessoa tal. Você tem o nome dessa pessoa, não tem? Tem, né? Você tem aquele... Tenho o nome deles, tudo, o CPF, tudo, aham. E aí o que essa pessoa vai fazer? Vai reconhecer firma. Então olha como essa ação publiciana sua, ela ganha corpo. Você tem IPTU no nome, tem água no nome como proprietário. E aí 2, 3 declarações dessa, pessoas declarando para todos os efeitos legais que você que é a possuidora e fez um contrato de comodato. Você mudou a situação, né? Ah, certo. Porque o contrato de comodato, então, na verdade, ele não tem muito valor, né? Comodato verbal, ele né? tem, ele ajudaria bastante. Se você tivesse o contrato de comodato, você teria ganhado a ação possessória, né? Mas como não tem, você vai consertar nisso, com essas declarações, entendeu? Mas ele não é verbal? Por que ele não é aceito? Então, o contrato de comodato, assim como de locação, a lei permite fazer ele de forma verbal. O comodato tinha até uma discussão, se poderia ou não. Mas como é uma situação muito complexa, o ideal é sempre fazer ele por escrito, nunca verbal. Porque no verbal acontece isso que aconteceu. A pessoa fala, não, ela me doou a posse, ela me deu, eu entrei, é o que aconteceu, né? A pessoa não quer sair depois, né? Como que você vai provar que é um comodato, entendeu? Tá. Tá bom, então. Hoje... Mais alguma coisa? Então, a posse, IPTU, água, declaração... Para ganhar essa ação de ação publiciana, ação de uso campeão publiciano ou ação publiciana, que é o nome correto. Nós temos que juntar o que? A conta de água, que está no seu nome como proprietária. Nós temos também o IPTU, que está no seu nome, você me falou. Isso. E essas declarações, você acha que você consegue umas 3 declarações nesse sentido? Isso. A posse você tem, né? Ótimo, então você tem os requisitos. O valor do imóvel, o valor venal, qual que é o valor venal desse imóvel? Então, eu não sei. Eu não sei o certo o valor dele. Deve ser baixo, né? Sim, porque a rua não chega até na minha casa, né? Chega só até na entrada ali, onde que tá a casa dele. Então a minha casa é atrás, mas não tem rua.
E a parte deles, quando eles entraram no processo deles, estava avaliada em 5 mil a parte deles da frente. Nossa, isso é bom. Isso é bom porque quanto menor o valor venal, melhor para você. Melhor para você porque você gasta pouco para fazer ação, né? É bom, né? bom. Tá bem, né? Você vai... Essa ação é muito cara? Não é não, essa ação não é cara não. Você vai gastar para fazer essa ação, você pode pedir justiça gratuita. Se você pedir justiça gratuita, você não gasta isso que eu estou falando. Mas você vai gastar taxa judiciária, que é 1% do valor da ação. Alguns estados chegam até 4%. Qual que é o estado aí? Santa Catarina. Então você vai gastar 2%. 2% do valor venal. Você vai calcular 2% vezes o valor venal, o valor que aparece no IPTU. Você paga o IPTU, está lá no carnezinho, o valor venal. Valor venal. Você vai gastar isso. E vai gastar com a citação. A citação você vai gastar também. A citação do réu. Quem que é o réu? O invasor, né? Vamos chamar de invasor, porque ele não te devolveu o imóvel, ele se tornou invasor. É o que você vai gastar para fazer uma ação publiciana. É uma ação que tem tudo para dar certo. É a ação certa para o seu momento, para o seu problema. Agora é uma ação que tem que ser bem feita e tem que despachar com um juiz decente, né? Um juiz do bem, porque pega um juíza, não conhece essa ação nesse nível da ação. Então tem que fazer uma ação blindada até para efeitos recursais, para você conseguir reformar a situação, entendeu? Tá, entendi. Mas é a ação correta. Então, tá bom. É a ação correta. Tá. Hoje, ó, eu estou olhando na tabela aqui,